Fala pessoal, bom, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal, né? Isso aí ajuda o nosso trabalho a ser divulgado para mais pessoas. Me segue também nas redes sociais, né? Instagram aí, link na descrição. E, bom pessoal, o assunto de hoje que eu vou trazer foi por conta de uma dúvida que postaram num vídeo do YouTube. Eu achei muito interessante, né, essa pergunta. E eu achei que poderia, né, caber até uma aula, tá? Que é sobre estrutura, né? E aí eu vou gravar essa aula para vocês, né? E acredito que talvez possa ser a dúvida de outras pessoas, né? Porque às vezes algumas pessoas se perdem nisso, né? Então, fica até o final que pode te ajudar bastante, tá? Se você tem interesse também em se tornar meu aluno, né, participar dos meus treinamentos, link tá aí na descrição, é só você clicar, tá? Que você vai ter acesso a todas as informações. Bom, pessoal, hoje, então, a gente vai falar sobre estrutura do preço, né? Eu recebi uma pergunta em um vídeo meu, eu não lembro agora qual foi, mas basicamente, né, a pessoa ela estava perguntando, né, como que ela ia entender a estrutura do preço, né, após um movimento de consolidação, né? Aí ela pergunta lá, como que eu vou saber qual estrutura que eu considero, né, depois que o preço se consolidou? Eu achei essa pergunta muito inteligente, por sinal, né? Por quê? Porque às vezes quando a pessoa ela está acompanhando o mercado ali pela abertura, né? Por exemplo, vamos dar o exemplo aqui do dia de hoje, né? Dia 28. Ela vê esse movimento de alta aqui, né? Ela consegue entender que o mercado está altista, mas daqui a pouco eu vou dar um exemplo justamente de agora, né? O mercado ele fez aquele movimento e agora ele inicia, por exemplo, essa movimentação aqui, ó. Isso aqui, pessoal, confunde muita gente, tá? Por quê? Porque a pessoa, ela começa a olhar para o último movimento que o preço fez. E dentro de uma estrutura, né, do preço, eu quero que vocês entendam que o movimento maior, ele sempre vai ser superior, tá? Ele sempre vai ser mais forte. Como assim, Arthur? Não entendi muito bem. Vamos lá, qual que é o movimento maior do dia de hoje? Esqueça o dia de ontem, tá? O dia de ontem tá aqui, então esquece ele. Vamos focar apenas no dia de hoje. O movimento maior que nós vemos aqui, pessoal, é o movimento de alta, ó, perceba. O zigue-zague ascendente. Porque ele é um movimento maior. Nitidamente, nós conseguimos ver aqui, ó, a força desse movimento, ó, a força desse movimento comparado, né, com esse movimento aqui, ó, com esse outro movimento. E aí o que que acontece? Para a gente fazer as nossas leituras, né, para a gente fazer ali a nossa contextualização, nós devemos nos basear neste movimento aqui, porque senão muda totalmente, né, o rumo da nossa leitura e das nossas operações. Por quê? Porque às vezes a pessoa olha para esse movimento aqui, ela fala assim, pô, o mercado tá vendedor, tá baixista. Quando na verdade, pessoal, isso aqui é apenas uma correção. Qual que é a estrutura mais forte aqui? É a perna de alta, é o movimento mais forte. A mesma coisa se dá, por exemplo, quando o mercado ele entra em consolidação. Vamos dar um exemplo que ele corrigiu lá no 50%, voltou aqui e quebrou uma estrutura e está consolidado. Qual que é o movimento principal aqui? É o movimento de mínima a máxima. Por que isso é importante? Porque daqui a pouco a pessoa ela começa a ver, por exemplo, o mercado fazendo um topo mais baixo aqui, aí ela começa a enxergar uma estrutura de baixa aqui. Sendo que o movimento principal é o movimento macro do dia, de mínima a máxima. Todas as vezes que vocês forem olhar para um gráfico, né, pega lá o movimento de mínima a máxima. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar, por exemplo, mini índice. Olha como isso aqui pode confundir vocês. Qual que é a estrutura macro do preço? Qual que é? Dentro disso que eu falei para vocês, pega de máxima a mínima, daqui até aqui. Claríssimo, claríssimo que isso aqui é uma pressão vendedora, correto? Aonde está o problema? O problema está, às vezes, na pessoa começar a ver essa formação aqui, ó, de um movimento altista, né? O mercado querendo fazer um fundo mais alto, e aí a pessoa já começa a querer operar essa estrutura, a pessoa já começa a querer pegar pullback, já começa a querer marcar a perna aqui, ó, de alta, né, dos 50%, quando na verdade está totalmente equivocado, totalmente errado. Por quê? Porque a pessoa está desconsiderando a perna macro da estrutura. Nesse caso aqui, nós temos que nos basear nesta perna. Tudo o que acontece nessa perna aqui, pessoal, é mera correção, tá? Isso é muito importante, por quê? Porque às vezes a pessoa ela olha para o preço aqui e fala, pô, o mercado está rompendo o topo anterior aqui, ó.
Começou a romper, se ele fizer pullback eu compro. Só que aí a pessoa está esquecendo, por exemplo, que o mercado está fazendo uma correção muitas vezes dessa perna de baixo aqui. Porque a correção nem sempre ela é aquela correção bonita, né? Que o mercado volta lá bonitinho, depois cai de novo. Às vezes ela é assim, ó. O mercado vem e começa a corrigir de uma forma complexa, marcando topos e fundos ascendentes e depois afunda de novo. E aí a pessoa ela se perde, né? Se ela não souber identificar a pressão, né, principal do dia. Isso é muito simples, né? A princípio, mas muitas pessoas pecam, né, e erram nisso. Então, qual que é a forma mais fácil? Bata o olho num gráfico, né? Pega o movimento de máxima a mínima. Não cometa, né, esse equívoco de olhar o último movimento, porque a pessoa olha o último movimento aqui, ela fala, o mercado está virando. O mercado fez um fundo mais alto, vai romper topo e vai embora. Ainda tem muita coisa para acontecer para esse mercado realmente virar comprador. Por exemplo, ele precisa superar lá em cima os 50% desse movimento de queda aqui para realmente, a gente entender, não, beleza, essa pressão vendedora ela se enfraqueceu e aqui a pressão compradora ela começa a atuar de novo. Agora, eu gravando a aula para vocês, olha que interessante que eu bati o olho e vi também. Lembra que eu falei desse movimento de queda aqui? Às vezes a pessoa olha para isso aqui e vê, pô, o mercado está fazendo topo e fundo descendente. Aí às vezes a pessoa quer vender aqui, por exemplo, um pullback nesse fundo. Entenda, pessoal, que esse trade aqui ele é mega arriscado. Mega arriscado. Por quê? Porque você está indo contra a estrutura macro do dia. Esse movimento aqui é o movimento mais forte. Esse movimento aqui é o movimento mais fraco. E aí, às vezes, a pessoa ela começa a ver isso aqui, né, o mercado fazendo esse padrão, e ela começa a procurar por venda. Só que olha onde, exatamente aonde que o preço está encostando agora, né, está testando e está entrando rejeição. Exatamente no 50% do dia. Poderia ser qualquer outro ponto, tá, de suporte. Mas o que eu quero que vocês entendam? Há muita probabilidade, né, quando a pessoa ela quer operar essa estrutura micro, né, que é a perna menor ali, aquele movimento menor, né, do dia, dela tá operando, dela tá às vezes comprando ou vendendo em cima de pontos de parada relevantes, né? Às vezes a pessoa, vou fazer uma venda aqui, por exemplo, a pessoa, vou pegar um pullback aqui nesse fundo rompido. Só que aí às vezes a pessoa ela tá vendendo em cima de um ponto de parada do diário, por exemplo, para vocês entenderem. Então assim, olhando para esse gráfico aqui, mesmo após todo esse movimento aqui de queda, que eu chamo isso aqui de correção complexa, né, que o mercado ele corrige fazendo topos e fundos descendentes, eu não pensaria em outra coisa a não ser compra se eu quisesse assumir risco aqui. Mas a estrutura menor aqui está fazendo um movimento de baixa. A princípio, quem está dominando isso aqui, pessoal, é toda a pressão compradora. Eu só vou realmente me interessar na venda aqui caso o mercado começasse a eliminar mais da metade desse movimento aqui, ó. Ou seja, se ele começar a romper os 50% do dia, aí sim realmente faz sentido para mim virar, né, os meus olhos e procurar por venda, porque aí realmente essa estrutura ela já não está se mostrando tão forte, né, como a gente imaginava, porque o preço já corrigiu mais da metade, né, está eliminando metade da pressão compradora, então há uma probabilidade muito maior de entrar uma pressão vendedora. A mesma coisa se dá aqui no mini índice, como eu disse para vocês. Aí a pessoa ela olha só para esse movimento aqui, movimento micro. De novo, pessoal, como que eu vou analisar a estrutura do preço, né, de forma correta? Analisando o movimento macro. Por quê? O preço, pessoal, entenda uma coisa, eu não vou me aprofundar para não ficar muito técnico e parecer difícil, mas o mercado ele se movimenta em ondas, tá? Nós temos as ondas maiores, né, também conhecido por fractais de movimento maior, e nós temos as ondas menores. O que acontece? Dentro de um movimento macro, tá? Nós vamos ter micromovimentos. Então, por exemplo, dentro de uma tendência de baixa, nós vamos ter micro tendências de alta na correção. Então o mercado vem, faz um movimentozinho aqui, ele ensaia, né, uma tendência de alta, mas aí a gente tem que ter esse conhecimento, né, para não ser enganado. Daqui a pouco ele rompe de novo, aí ele ensaia de novo uma correção. Porque esse movimento aqui, ele não vai ser bonito na maioria das vezes, né, aquela correção. Porque quando é um movimento mais bonito, a pessoa consegue ver, né, não, isso aqui é só um pullback mesmo. Agora, quando é uma correção mais complexa, que é com aqueles topos e fundos ali ascendentes, a pessoa muitas vezes se confunde. O exemplo aqui, ó, olha um erro clássico que a pessoa pode cometer. A pessoa fala, o Arthur fala muito de 50%. Aí a pessoa vê aqui o mercado fazendo essa estrutura de alta, ela fala assim, bom, vou pegar então aqui, vou marcar a metade dessa perna
Se o mercado começar a corrigir aqui nos 50, eu compro. E poderia pensar numa compra exatamente aqui. O que acontece? O mercado afunda, a pessoa pensa, pô, sabe por que eu estopei? Ah, o mercado não respeitou mesmo. Só que o que ela está fazendo? Ela está trabalhando contra toda a pressão do dia. Por quê? Ela olhou apenas para a estrutura micro. Ela olhou apenas para o fractal menor, né? Que é aquela perna menor da correção. A mesma coisa acontece, olha a pressão compradora entrando. Lembra que eu falei para vocês uns minutos atrás? Se eu tivesse que fazer algo aqui, eu pensaria em compra. Por quê? Porque nós estamos exatamente nos 50% do dia. E nesse caso aqui, vamos fazer uma simulação aqui, que a pessoa tivesse pego aqui na ruptura, com stop técnico, já teria tirado o risco aqui, 7 pontos, poderia buscar um alvo final, né, mais ali acima. Tudo isso olhando o que? A estrutura macro, pessoal, olhando isso aqui. Essa perna aqui, pessoal, é uma estrutura micro, isso aqui é perna de correção, isso aqui é uma correção complexa. Eu não vou ficar falando termos bonitos aqui, até porque não precisa, né? O foco aqui é tentar passar o conhecimento para vocês de forma mais simples possível, né? Porque eu sei que tem muita gente que é novata, né? Aí eu começo a falar esse negócio de fractal, isso, aquilo, outro, daqui a pouco ninguém entende nada. Mas o que eu quero que vocês entendam? A estrutura macro, ela sempre será a que vai dominar, né? Eu achei muito interessante a pergunta dessa pessoa, porque caberia uma aula, né, para explanar muita coisa que às vezes as pessoas têm dúvida, né? Igual ela perguntou sobre a consolidação, o preço consolidou aqui. Qual a estrutura que eu devo continuar avaliando? Qual que é a estrutura? É a estrutura macro, é isso aqui, Então, o que você deve observar aqui? Bom, se o preço buscar a máxima, eu vendo. Se ele buscar a mínima, eu compro. Eu vou olhar a macro. Eu não vou ficar olhando as pernas que o preço faz aqui dentro. E se ele fizer um topo mais baixo, um fundo mais baixo? E se ele começar a montar uma estrutura? Isso aqui, além de ser uma consolidação que a gente não opera no meio, né? A gente já sabe claramente que o mercado, no contexto macro, ele está o quê? Consolidado. Então, isso aqui pouco importa pra gente. E aí a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso, né? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, ela não operou no período da manhã, ela chega aqui e vê o mercado fazendo isso aqui. O que a pessoa pensa? Pô, o mercado está revertendo. Não, está revertendo. Entenda, pessoal, se você não pegou a reversão lá no pé, tipo assim, se você não comprou lá na quebra, porque aí sim tem possibilidade, né, de você querer assumir o trade. Por exemplo, ele mostrou quebra aqui, o mercado vem, marca fundo. Aí o mercado vem, começa a deixar gatilho, confirma aqui. Se a pessoa não assumiu compra na quebra aqui, não faz sentido ela ficar, por exemplo, querendo comprar aqui, porque nós estamos no meio. A quebra ela se dá lá no pé da estrutura, ou a gente vai esperar essa correção complexa para seguir pensando em venda ainda. Não faz sentido nenhum a gente querer ficar trabalhando compra, né? A mesma coisa que eu disse aqui para vocês. E olha como entrou a pressão compradora, né? O mercado testando esse nível, né? Aconteceu o que a gente estava gravando aqui, o movimento aconteceu e se encaixou muito com isso que eu estou falando para vocês. Porque se eu estou olhando o movimento micro aqui, o que eu estou pensando? Eu estou pensando em venda. Vai fazer pullback aqui, eu vou vender. Por quê? Porque eu estou com foco, né, na estrutura micro. Eu estou com foco ali na perna de correção. Isso aqui chama-se correção complexa, né, que é quando o mercado... inclusive eu já gravei, eu acho que uma aula sobre isso. É quando o mercado ele corrige fazendo topos e fundos descendentes. Aí a pessoa pensa, o mercado está invertendo, está fazendo topo e fundo mais baixo, porque no livro fala, quando o mercado começa a fazer topos e fundos mais baixos, é porque ele está revertendo. Eu já falei para vocês que o movimento ele é perfeitamente válido e forte a uma correção até a metade daquele movimento. O que não pode acontecer é uma eliminação de mais da metade desse movimento. Se o preço corrigiu aqui e começou a ganhar mais da metade do movimento, aí beleza, eu concordo que realmente essa estrutura altista ela está se enfraquecendo e a gente já deve virar os olhos para a estrutura baixista. Bom, pessoal, era isso. Acho que essa aula vale o like de vocês, né? Porque realmente o que eu falei aqui, se vocês começarem a observar e colocar em prática, pode fazer muita diferença para vocês no dia a dia operacional. Então, fortalece aí, deixa o like, né? Se você gostou, também deixa o seu comentário, indica essa aula aí, né? Esse vídeo para algum amigo, né? Porque eu tenho certeza que alguma informação que eu passei aqui pode ajudar de alguma forma. Beleza, pessoal? E é isso, tá? Outra coisa. Me siga no Instagram, eu vou começar a abrir caixinha sobre sugestão de vídeo. E aí acaba que às vezes, né, eu consigo ser um pouco mais didático. Igual uma dúvida de uma pessoa virou, né, um vídeo aqui que é relativamente interessante. Então me segue lá, porque aí você tem a possibilidade, né, de dar sugestão de vídeo, tá? E aí a gente consegue interagir mais, fechou? Tamo junto, pessoal. Um abraço, valeu!